O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enviou à Justiça Eleitoral do Distrito Federal um pedido para investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os motivos são o supostos uso indevido de imagens de crianças e adolescentes em campanha política e também a incitação ao uso de armas. A solicitação de abertura de inquérito enviada por Fux foi feita pela Polícia Federal. O envio da ação afirma que Bolsonaro perdeu o foro privilegiado após o fim do mandato como presidente da República. Dessa forma, como o processo não está em fase de julgamento, a Suprema Corte deixa de ser a instância competente para analisar o caso. Na última semana, a ministra do STF, Carmen Lúcia, já havia remetido 5 processos contra o ex-presidente para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Distrito Federal. As ações que foram apresentadas por parlamentares e entidades da sociedade civil pedem a investigação de Bolsonaro por declarações de ameaça ao Poder Judiciário e de promoção de uma ruptura institucional no país durante as comemorações do dia 7 de setembro. Pedro Bonenberg já está aqui comigo mais uma vez. Pedro, uma ótima noite para você. Olha, auditores do Tribunal de Contas da União vão avaliar os gastos que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez no cartão corporativo, isso referente, Pedro, a agosto a outubro de 2022. Agora, a abertura do processo de fiscalização ela foi aprovada ontem e atende a um pedido do Congresso Nacional. Pedro, conta pra gente mais detalhes sobre essa informação. Pois é, Elias, uma ótima noite para você também, para todos que nos assistem aqui na TV Diversa. Elias, é um pedido específico nesse período, justamente porque é aquele período de campanha, o período eleitoral. E segundo a denúncia enviada ao TCU, que foi aceita agora, então começa essa investigação, esses gastos eles extrapolaram o que vinha sendo a linha de gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a denúncia, Elias, foram gastos nesse período, nos 3 meses ali antes de outubro, mais de 9 milhões de reais, um aumento que mais que dobrou o gasto que era o gasto médio do cartão corporativo da presidência na gestão de Bolsonaro. Agora, apesar desse período específico indicado pelo Congresso Nacional, de agosto a outubro, esse período eleitoral, olha, os outros períodos não vão passar impunes. A verdade é que o TCU deve fazer um verdadeiro pente fino nos gastos do presidente Jair Bolsonaro. Isso é, já que os auditores vão fazer uma avaliação dos gastos desse período eleitoral, eles terão que fazer também uma avaliação de todo o período para saber se aquele gasto dos 3 meses entre o outubro, de eleição que nós tivemos, se aqueles meses anteriores destoaram de outros períodos. Então, eles vão ter que avaliar os gastos de toda a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Então, o presidente mais uma vez na mira de mais uma investigação e agora com foco nesse inquérito, na verdade, nessa avaliação financeira que será feita pelo Tribunal de Contas da União. Olha, Elias, os gastos do presidente Jair Bolsonaro ainda são muito incertos e talvez essa avaliação do TCU possa trazer mais luz a isso, porque ainda não há uma clareza sobre quanto é que Bolsonaro gastou nos 4 anos. Num primeiro momento, a Lei de Acesso à Informação da imprensa divulgou um valor de cerca de 29 milhões, aliás, de 27 milhões de reais. No entanto, nós tivemos uma outra divulgação feita pelo portal de transparência que dá conta de 75 milhões de reais, um gasto muito maior, quase 3 vezes maior do que havia sido apontado inicialmente. Esse gasto destoa também muito em relação ao que foi gasto por outros presidentes, no caso de Lula, Dilma, que gastaram em média cerca de 25 milhões de reais cada nas gestões anteriores. A gente sabe que houve uma inflação nesse período, que os gastos tendem a ser maiores, é claro, mas a gente está falando de um gasto muito maior, de 24 para 75 milhões de reais, então isso vai ser avaliado. Outra coisa que vem chamando a atenção nos gastos corporativos de Bolsonaro, já divulgados, são aqueles gastos de milhares de reais em um único restaurante, num único dia, em uma única padaria, um abastecimento que chama a atenção em um único posto de milhares de reais, inclusive em dias em que houve motociatas, aqueles passeios de moto que o presidente fez durante a campanha, a suspeita de que ele possa ter usado o cartão corporativo para abastecer veículos de terceiros. Então, tudo isso vai estar na mira do TCU
a partir de agora. E são as investigações, é claro, que vão nos dizer se essa denúncia feita pelo Congresso ou esse pedido de investigação, se isso condiz com a realidade ou se não, se os gastos de Bolsonaro estão corretos e vão ser ou não aprovados, então, após essa avaliação do TCU. O fato é que o presidente está mais uma vez na mira, sob risco, e num momento, né, Elias, em que Bolsonaro já é alvo de diversas frentes de investigação. Nos atos golpistas do dia 8, em relação a medidas da pandemia, em relação a inquéritos dos filhos dele aqui no Rio de Janeiro e em relação agora aos gastos corporativos que também vão ser alvo de mais uma investigação. O presidente, então, está cada vez mais cercado de apurações. A gente lembra que o ministro da Justiça, Flávio Dino, deixou muito claro que não há nenhum espírito de revanchismo contra o antigo governo, mas que não passarão impunes os crimes que eventualmente possam ter sido cometidos, né? Dentro da pandemia, dentro dos atos antidemocráticos do dia 8 e, é claro, também dentro da parte financeira, como pode ter acontecido no cartão corporativo. Então, esses gastos vão ser discriminados e o próprio Banco do Brasil, que é o banco que administra esse cartão corporativo da Presidência da República, também deve prestar informações sobre esses gastos presidenciais. Investigação começa sem prazo para terminar, mas é claro que nós estaremos aqui na TV Diversa muito atentos a todos os detalhes desse processo, porque é um processo que envolve dinheiro público. E dinheiro público, Elias, dizia alguns entes da minha família, meus tios, dinheiro público é sagrado, tem que ser gasto com muita responsabilidade, não pode de nenhuma forma ser esbanjado e gasto com improbidade administrativa, Elias. Pois é, Pedro. E olha, uma questão também que é importante a gente relembrar e reforçar é que quando falamos sobre presidentes da República, sejam eles o presidente atual ou o antigo presidente ou qualquer um deles, quando um presidente ou um governador se desloca, Pedro, há uma comitiva imensa atrás de segurança, há toda uma equipe. Então, qualquer deslocamento, seja ali um passeio de moto, um passeio, né, em barcos, enfim, seja como for, há um gasto absurdo de dinheiro público também, que é feito justamente para a defesa desses que nos representam. Entretanto, há limites, há sim que ser feita uma investigação e que isso vire regra, né, Pedro? Afinal de contas, independente do governo, o dinheiro é público e precisa ser fiscalizado. Obrigado pelas informações, Pedro.